Estou ainda aqui em Castro e hoje, amanhã a gente está indo embora, daí hoje ainda eu resolvi vir visitar aqui o Museu do Tropeiro. Essa casa aqui histórica, aqui aliás esse centrinho é um centrinho histórico, aqui está o Museu do Tropeiro e agora eu vou entrar, vamos dar uma olhada, vamos conversar aí com o pessoal, vamos conhecer um pouco mais aqui da história de Castro e do tropeirismo que moldou não só a geografia, mas a cultura, a história, muitos dos eventos do Rio Grande do sul do país, né? Do sul do país, São Paulo para baixo, né? E para mim em especial gera um interesse porque na nossa cidade, Rolante, onde moramos, era um ponto de passagem dos tropeiros, tanto que lá existem vários pontos característicos da passagem deles, como o Passo dos Tropeiros. Sem problema, vai lá. Vai lá, cara. Uhul, meu! Parabéns! Então, a cultura também da cidade tem essa influência na história do tropeirismo, né? E muito interessante saber que aqui é uma das origens, né, dessa jornada, né, ou uma das passagens dessa jornada de tropeirismo que moldou então a história do sul do país. Vamos lá. O museu está nessa casa, uma casa muito antiga e está nos fundos da igreja, que depois eu quero fazer aqui uma tomada aqui desse centrinho, mas muitos prédios preservados, históricos, né? Agora vamos entrar lá no museu. Vamos lá. Quase que lembra também aquelas esculturas das reduções jesuíticas, né? Muito bonito, né? Uma arte peculiar, né? Aqui nesse compartimento aqui a gente já começa a ver alguns instrumentos, né? De mercancia da época, né? Balanças, as moedas do Império, medidas para os sólidos. E depois a gente vai conversar aqui um pouco para saber o que eram os tropeiros, né? O que transportavam, qual era a sua função e atribuição na época. Aqui nós temos um quadro, Vila Nova de Castro, quando foi fundada, 1789, se não me engano, fundação da Vila Nova de Castro. Aqui uma maquete inspirada, e aqui eu achei sensacional, nessa aquarela, e olha só quem pintou essa aquarela, Jean-Baptiste Debré. Pintou em 1800
1927, essa aquarela aqui mostrando Castro na época. Cidade de Castro, olha só. E aqui então, a partir dessa aquarela, foi feita então essa maquete aqui sensacional. Achei muito interessante essa descoberta aqui dessa aquarela. Que relíquia, né? Aqui a gente tem o quarto do tropeiro. Ali ó, o poncho característico, cama com esses... aqui essa... Hoje seriam estrados, aqui são fitas de couro. Olha que interessante. Chinelinho, sola de madeira. 1898, aqui as maletas, os baús também com inscrições, com tachinhas, né? Aqui também, olha que bonito. Uma gaita. E os instrumentos, né? Pilões, xícaras, a característica cuia, né? Pro mate. Aqui nós temos celas da época, cela para criança, umas celas mais elaboradas. Imagino que essa aqui seja uma cela para mulher, sentava de lado, né? Então, as guarnições e adereços. Desses adereços, né, de prata, olha só, galera. Que coisa interessante. Veja só, prata de Potosí no Brasil, aqui no Paraná, no interior do Paraná, em Castro. Como a história se interliga, como as coisas estão interligadas. Olha aí, gente, caçambas, estribos, cravos. Muito interessante. Olha aí as armas, facas, facões. Olha o cabo dessas adagas aqui. E a própria adaga, que curioso. Aqui nós temos bengalas, muito legal. Nós temos uma maquete do que eram as tropas carregadas com essas malas. Depois a gente vai ver essas malas aqui mais adiante. E tá aqui uma maquete, as maletas. Os remédios, olha que interessante, remédios usados pelos tropeiros, né? Medicina natural, enxofre, mel, cinza de fogão, banha, ervas medicinais, sebo. Olha que interessante aqui, ó. Querosene com fumo, aguardente e ervas, cachaça canforada e cachaça hermética. Medicina natural, cera, interessantíssimo, muito interessante. Olha aqui os pilares dessa casa, olha que interessante. Uma vista geral, uma relíquia, essa casa, que bom que o Castro preservou. Fico muito feliz quando a gente encontra isso. Aqui também. Aqui as maletas, né? A gente viu aquela maquete, ó. Aqui tem a representação de como é que ficava em cima do lombo das mulas e dos burros, enfim, dos animais que levavam, que constituíam a tropa, né? E os tropeiros eram comerciantes, então, né? Na época. Aqui nós temos uma representação de como é que era o tropeiro à época, muito interessante também. Uma mala de couro, toda de couro, né? Essa é uma mais antiga, pelo jeito, né? Essa aqui. Isso. Aqui uma cesta de palha. Os tocadores, olha que interessante. Esse cara aqui era uma espécie de... o que era o depositário da confiança do Senhor, responsável pelo êxito da viagem. Exercia a função de tesoureiro, capitão e veterinário. Como é que chama? Os grilhões. Então, também os tropeiros
eram proprietários de escravos. Esse compartimento aqui, olha aqui uma onça empalhada, alguns animais empalhados. E o que eu achei interessante, que aqui tá fazendo a demonstração de como é que era o pouso do tropeiro. O tropeiro, então, olha que interessante, nós que viajamos e que gostamos do camping, do acampamento, temos essa origem, olha só, 2 malas e o couro que era utilizado também para, enfim, para acondicionar todas as mercadorias. Eles levavam couros a mais e pelegos, né? E forravam o chão, faziam uma espécie de um telhado, uma parede com as malas, e é aqui que eles se abrigavam. Eles precisavam ter esse cuidado para se abrigar do frio, da chuva, da própria insolação, né? É interessante que, como essa constituição aqui ficou muito interessante, muito legal. E, claro, animais na época, né? Animais selvagens, tinham os conflitos também com os povos originais, os indígenas, né? Então, tudo isso. Nós temos uma história muito rica aqui com o tropeiro, com o tropeirismo, né? Bem legal. O que o tropeiro na época carregava, hein, Estevão? Qual é que era a função do tropeiro? O tropeiro, ele, como vem do nome, a origem do nome, tropeiro vem de tropas, né? Aquele que comanda as tropas. Eles carregavam, muitas vezes, cangalhas, bruacas, que eram maletas. Eles levavam muitas vezes milho, levavam trigo, levavam algum produto produzido aqui na região sul para o escambo, a troca de mercadoria na parte de Sorocaba, estado de São Paulo. E levavam também, traziam lá do Rio Grande do Sul as mulas, que eram animais mais fortes que cavalos, para trabalhar nas minas. O pessoal de Minas vinha buscar em São Paulo, Sorocaba, esses animais para trabalhar nas minas. Essa dinâmica, esse ecossistema tinha uma irradiação para o sul como fornecedor de animais. Sim. E aqui a região como fornecedor de grãos, e o sudeste do país, São Paulo, essa região ali de Sorocaba e outros locais, eu não sei exatamente onde, como compradores. Então o ecossistema era assim. A origem do tropeiro veio do Rio Grande do Sul, passando aqui por Castro, até no entanto que Castro foi fundado em 1704 por meio do tropeirismo, né? A origem tropeira. Rio Iapó. Iapó vem do tupi, que significa rio que alaga. Né? Então muitas vezes os tropeiros chegavam aqui e muitas vezes as águas estavam muito altas, não dava para atravessar. Eles acabavam ficando acampados aqui e alguns nem saíam daqui para ir em direção a Sorocaba, acabavam ficando aqui, acabaram constituindo famílias aqui. Nós temos aqui uma réplica do rancho tropeiro, né, onde eles passavam, muitas vezes eles faziam essas construções e acabavam se abrigando nessas construções. É como se fossem pequenas cabanas de pouso, pequenas cabanas onde eles podiam descansar e se prevenir da chuva e dos intempéries da natureza. Essa tá é pé da casa, né? Esse muro, isso aqui é esse muro é um muro
É original da casa, foi deixado aí, esse muro é tombado, ele é um patrimônio histórico. Aqui o chão também O chão todo original? É original, foi Essas pedras. colocado um pouquinho de cimento para manter as pedras no lugar, né? Mas e nós temos também ali a parede, que é original, que é feito com barro, madeira, né? Pedaços de viga, é estuque. E aqui eu achei interessante também, tem um detalhe da casa aqui, ó. Material aqui também, que é o estuque, né? Estuque, né? Que é essa composição, essa mistura aí. Veja a qualidade, porque até hoje a casa tá aí, tá de pé. Claro, boas estruturas, né? Boas estruturas, boas vigas. Cerca de 270 anos. E aqui tem um último compartimento, uma última sala, que fala aqui dos achados arqueológicos em relação aos povos originais, aos indígenas, né? Aqui tradição umbu, tradição bituruna. Deixa eu só fazer aqui uma referência, que é a professora Judite Carneiro de Mello, que fez, então, que idealizou o museu. E quero te agradecer demais aí por nos acompanhar, todas as explicações aí. Muito obrigado. Nós que agradecemos poder divulgar nosso trabalho aí e venham conhecer o Museu de Castro. Estaremos de portas abertas esperando todos vocês. Vale a pena, turma, tá? Um abraço, até logo mais. Então eu tô caminhando aqui no centrinho histórico aqui de Castro e olha aqui é a parte da frente da igreja. Lá no fundo é o Museu do Tropeiro e caminhando eu acabei me deparando, não sabia. Tem mais um museu aqui que faz parte desse complexo do Museu do Tropeiro, que é o Museu do Tropeiro, exposição Casa da Sinhara. Que é a senhora do tropeiro. E aí eu entrei aqui, conversei aqui com o pessoal. E Casa da Sinhara, ó, já é uma dedicada à senhora do tropeiro. Vários itens e objetos, muito legal, muito bonito, uma casa impressionante também, né? Aqui eu estava falando há pouco da Judite Carneiro de Mello, que foi a idealizadora de tudo isso, da qual eu estava rendendo aqui homenagem. Aqui está a foto dessa senhora que foi tão visionária, né? E tão obstinada e que possibilitou a preservação de tudo isso. Olha que interessante aqui os quadros. Olha as tabuões no chão também. Muito interessante também aqui os teares. Ó, os leques, famosos leques e aí vai. Os adereços, luvas, sombrinhas para proteger do sol. Máquinas de costura, as mais diversas, teares, também um pequeno tear aqui diferente, né? Parece quase de brinquedo, talvez seja até de brinquedo. Ficou preservado então, e olha só ali uma amostra de como é que eram as paredes também, creio que também um estuque também, se não me engano. Muito interessante, olha a representação da cozinha e dos utensílios de cozinha. E o que me chamou a atenção é esse livro aqui, ó, Dona Benta, Monteiro Lobato. Livro antigo, né? Aqui já tem a história desse Brasil, desse interior do Brasil, né? Olha o tamanho desse armário, essa prateleira aqui. Então aqui os utensílios de cozinha. Eu creio que isso aqui são formas para docinhos, bolos, né? Muito legal. Olha o tamanho da mesa. Olha o tamanho dessa sala. É impressionante o tamanho dessa sala. Tá, e pé direito também. Eu nunca tinha entrado numa casa dessas mais antigas, assim, que a gente via. Morei em Bagé há muito tempo e via essas casas com portas e pé direitos altos, mas nunca tinha entrado. Olha o tamanho desse relógio aqui. Deve ter 3 metros de altura, no mínimo. Esse pé direito também, se não me engano, tem 5 metros. É impressionante. Um pouco aqui do quarto das crianças. Olha que interessante os bonequinhos. Provavelmente feitos, né, por eles, alguns comprados. Bonequinhos. Aqui já é o quarto da criança. Como as coisas eram
grandes, né? Os espaços eram amplos, tagões, tudo de altíssima qualidade, por isso dura também, né? Então, quarto de casal, né? E as camas. Isso aqui, é uma técnica, agora eu não conheço, não me lembro, que faz essa costura aqui, mas enfim, depois eu vou me informar, coloco aqui, vocês também me contribuam aí. Muito legal. E interessante esses detalhes aqui também, muito bonito aqui. Janelões. Lá na fora a pracinha, depois eu quero filmar a pracinha. Olha lá um detalhezinho também da casa. O pessoal deixou a amostra aqui, muito legal. Muito bom, parabéns ao município de Castro com essa preservação toda aí da história que constituiu o sul do Rio Grande o sul do país, né? Muito bom. Olha que interessante, Louvora Santana, olha que linda imagem aqui, pontuando aqui a frente aqui da igreja e a praça. Então tá ali, é o museu, muito interessante. O entorno aqui alguns prédios já mais modernos, né? Legal. O pessoal me deram uma dica aqui que a gente vai descobrindo as coisas inusitadas. Aqui é a casa de Emília Erickson, que hoje é Casa da Cultura, um casarão antigo. E eu vou agora aqui visitar a senhora Nilceia, que muito gentilmente me recebeu. Ela é responsável aqui pela Casa da Cultura e ela estava me mostrando aqui todo esse ambiente. Aqui tem uma representação, né, de como é que era esse espaço. E essa era a casa dessa senhora, que eu já vou pedir explicação agora para a dona Nilceia, da Emília Erickson. Tem uma história muito interessante aqui. E eu que estou viajando com meus filhos e a gente que está fazendo educação por homeschooling, me interessa muito esses aspectos que falam sobre a educação. Emília Erickson era pernambucana, filha de um médico de Pernambuco. E Emília, para a época, ela já era uma pessoa bem avançada ao seu tempo. Ela já falava vários idiomas e trabalhava como intérprete do pai. Num desses eventos, ela conheceu Conrado Erickson. Eles se casaram e foram embora para a Europa. E Emília Erickson, viajando com o seu esposo Conrado, ela acabou conhecendo Frederico Fromm. Era o precursor desse ensino, que era um método novo, que seria pan-americano. E como é que é o nome do método? Método Fromm. Método Fromm. Isso, é o método alemão. Quando eles vieram morar para Castro, eles estavam trazendo todos os seus bens, que Conrado Erickson ele tinha um navio, esse navio se chamava o Elos, e ele acabou naufragando, e eles perderam todos os seus bens. E nessa casa, como Emília Erickson veio morar, infelizmente, seu Conrado faleceu de mal de tristeza. Na época se chamava mal de tristeza, hoje se chama depressão. Hoje tem um nome, é uma patologia, né? Isso. Como Emília Erickson se vendo assim à mercê do nada, o que ela resolveu? Usar o método que ela aprendeu no exterior. E aqui ela implantou esse método. Então, por isso, primeiro Jardim de Infância Escola no Brasil, pelo método Fromm.
empregado, filho do patrão, filho do escravo. E ela ensinava também a aula de piano, ela ensinava para as meninas a aula, todos os orifícios femininos. Quem tirasse nota melhor ia para a igreja com a professora e passava o final de semana com a família. Aqui hoje funciona a Casa da Cultura Emília Erickson. Aí temos essas duas salas que é em homenagem a Emília. Tem uma pessoa da família descendente do Conrado Erickson que mora nos Estados Unidos. Ele nos doou uns brinquedinhos que eu vou mostrar para o senhor. Ah, vamos lá. Como que eram os brinquedos que ela usava na época. Que interessante. Muito interessante de como eram os trabalhos da Emília Erickson, né? Que ela usava com os seus alunos. Uma personagem pouco Isso. conhecida até, né? Isso. Olha aí, ó. Então é o inteiro, o meio e o quarto. São todos um diferente do outro. Aqui é o inteiro, aqui é o meio, né? Ó. Ensina Isso. matemática, né? Ensina matemática. E era assim, ela ensinava não só a educação, como também o convívio em famílias, né? Então, eu fico feliz assim de nós termos um espaço como esse, poder preservar. Sim. E mostrar como é a educação da época, como é ainda hoje, né? Parabéns, Castro, por fazer isso, né? Sim. Essa é a Essa é a Emília. Emília Erickson também. E a Doroteia já é outra... Essa é a Doroteia Wiedemann, uma xilogravurista nossa. Ah, entendi. Ela emigrou no Brasil com 3 anos de idade. Mas a Doroteia já era curiosa, ela gostava de obras de arte e ela se aperfeiçoou em xilogravura. São essas... São. Olha que obras Primeiro o entalhe maravilhosas. é feito na madeira, né? Como o senhor pode ver Entendi. aqui. Depois ela é impressa no papel que fica a gravura. Que sensacional isso. Esse trabalho, ele é como uma impressão, né? Então ele tem uma numeração aqui embaixo que o senhor pode ver. Elas são 10 obras dessa. Essa é a 9ª da 10ª. É, obras limitadas, então. Sim, sim. Interessante, né? E aí vira uma raridade também, né? Feminina. Olha só, galera. Isso aqui é demais. Eu não sei se ainda fazem isso hoje em dia. Fazem, será? Nós temos uma professora em Castro que ele começou a trabalhar na hora de criança. Sensacional. Olha que imagem, gente. Olha essa luz no anjo aqui.
Olha só, vou tirar uma foto inclusive na sequência. Mas essa rua aqui é a Rua das Tropas, era onde passavam Rua das Tropas, depois... que hoje é Dr. Jorge Xavier da Silva. Depois eu vou fazer uma tomada bem interessante, eu vou marcar isso. Tá ali na plaquinha, está escrito. Agradecemos a visita, seja bem-vindo. Muito obrigado. E esta rua, que hoje é uma das ruas principais, Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, é uma das ruas principais, com comércio e tudo isso. Na verdade, aqui, essa rua, a dona Berenice estava me dizendo, é a Rua das Tropas. Inclusive está aqui, ó, tá imortalizado aqui, Rua das Tropas. Então, por aqui passavam as tropas, hoje é essa cidade tão próspera, tão receptiva e querida. Então tá, muito obrigado, dona Berenice, por mais essa informação aí, muito curioso tudo isso. Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado. A gente está a meio quilômetro, a 500 metros de ingressar no estado de São Paulo. Estamos chegando em Engenheiro Coelho. E lá vai o cocô do Arthur e do Davi. E pronto, galera, agora a gente vai botar mais umas bolachinhas.